A paz do Senhor Jesus. Eu quero breve deixar algo nesta hora. O livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. No versículo de número 14, a igreja de Pérgamo: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Entenda, eu quero falar aqui, é um texto muito rico da parte de Deus, mas eu quero falar aqui a respeito desta classe que surgiu no meio cristão, classe esta que outrora começou com um verdadeiro santo evangelho, mas porém, no decorrer de uma caminhada, eles começam a distorcer o verdadeiro evangelho e trazer uma aplicação no meio da igreja primitiva de Deus, que são chamados os nicolaítas, o ato do nicolaísmo. Às vezes você deve se perguntar por que nicolaíta, nicolaísmo, o que significa? Nicolaíta tem um significado. A palavra nikal, vem do grego, que significa conquistar. Laíta, laica, do grego, vem por significado pessoas leigas. Agora, unindo, conquista de pessoas leigas. Esse é o significado nicolaíta, conquista de pessoas leigas. Para que você entenda, como assim pessoas leigas? Pessoas que são superficiais na palavra de Deus. Pessoas que são rasas na palavra de Deus. E o nicolaíta, por ele ser conquistador de pessoas leigas, as pessoas leigas que não têm conhecimento, infelizmente, foram enganadas por eles com seus ensinos. E já vai aqui o objetivo, para que você não seja enganado pelos nicolaítas que existem em nosso meio cristão. Não seja leigo na palavra de Deus. Busque conhecimento, busque a profundidade dentro da verdade e dentro da palavra de Deus. Os nicolaítas, eles surgiram no meio da igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. E esta atitude no meio da igreja provocou uma grande tragédia espiritual no costume, na postura, naquilo que a igreja vivia, em buscar a Deus, em andar com Deus,
e ter uma vida íntegra com Deus pelos passos do Evangelho de Cristo. Então entenda, nós estamos falando a respeito de uma classe que nasceu dentro do próprio meio cristão, que saiba que toda seita, ela nasce não é do satanismo, da feitiçaria. Toda seita nasce quando alguém distorce aquilo que é santo para profano ou aquilo que é verdade para a mentira. Então, o ato do nicolaísmo, conquistar pessoas leigas, com quê? Com seus falsos ensinos, com suas falsas mensagens. E o nicolaísmo, ele está operando nos dias de hoje, no meio da igreja. Se nós fosse falar sobre esse assunto, é assunto para mais de horas. Mas eu quero abrir os seus olhos nesta madrugada a respeito desta palavra, que você não deve ser uma pessoa leiga, mas você deve ser uma pessoa enraizada na rocha, naquele que é chamado verdade, palavra. Porque senão os nicolaítas vai ver você como um prato fácil, e ele vai conseguir entrar na sua mente com seus falsos ensinos. E a primeira coisa que o nicolaíta provocou na igreja de Éfeso foi que a igreja de Éfeso abandonasse o primeiro amor, as primeiras obras, os bons costumes. A igreja de Pérgamo, olha que negócio forte que Deus pede falar a João, ordena a João que escrevesse para ela a carta. Ele vai dizer: eu sei as tuas obras, eu sei aonde você mora, onde você habita. E eu sei que aonde você habita, no lugar, no ambiente que você habita, na cidade, no local que você mora, é aonde está o trono de Satanás. Só que mesmo assim, olha só o que Deus vai dizer, mesmo assim, não negaste o meu nome. Ou seja, a igreja de Pérgamo, eles habitavam aonde Satanás tinha seu trono em habitação. Como assim? Ou seja, um lugar onde ele tinha por legalidade, através de pessoas, para operar de uma forma aonde ele fez daquele lugar uma morada, aquele ambiente, aquele local. E a igreja de Pérgamo estava naquele meio. Só que diferente de uma coisa, eles não negou o nome de Jesus. Eles não abandonou o nome de Jesus. Então a perseguição em cima da igreja de Pérgamo era muito grande, porque eles habitavam em um lugar de treva, só que eles eram a luz que resplandecia naquele lugar. Só que veja que Deus ele vai dizer para a igreja de Pérgamo que ele estava aborrecido, porque os nicolaítas, mais uma vez, no meio da igreja de Pérgamo, vai vir com os mesmos passos de Balaão, de Balaque, trazer ensinos que levava à idolatria e à prostituição. Então entenda, os nicolaítas, eles se resumem a pessoas que distorcem a palavra e vai te levar para uma vida de perdição, em coisas que vai desagradar a Deus. Os nicolaítas, eles estão operando hoje no meio cristão, através de pregadores que pregam heresias, mentiras, contam histórias, fábulas para encher linguiça, falando nossa linguagem goiana. Mas saiba que ainda existe uma igreja
que é estruturada na palavra e não se vende para os nicolaítas e nem aceita os ensinamentos deles. Os nicolaítas, tudo que eles pregam vai contra o evangelho verdadeiro, que é negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus. Os nicolaítas vão fazer igual a alguns lugares. Levantou a mão para o céu e está salvo. Isso é pregação de nicolaíta. Outra coisa de nicolaíta: quem não é casado pode ceiar. Isso é ensino de nicolaíta. Está ensinando a pessoa a não ter temor diante daquilo que é santo, daquilo que é puro e daquilo que é verdadeiro, que é um símbolo do sangue e do corpo de Cristo. Os nicolaítas, através das suas atitudes demoníacas, eles vão levar as pessoas a não ter temor naquilo que eles fazem diante de Deus. É por isso que Deus está falando para a igreja de Éfeso: pare, analise aonde caíste e arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Porque o nicolaísmo vai tentar roubar de você as primeiras obras. Então, para que você não seja enganado pelo nicolaísmo, seja estruturado no verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos falar desse assunto, poderia ir horas e horas, porque se nessa época o nicolaísmo já operava, imagina hoje. Tanto escândalo de pregadores renomados, disputas de internet, pregador querendo saber mais do que o outro, pregador quer ter mais conhecimento que o outro. Isso é nicolaísmo. O nicolaísmo estavam pregando mensagens contra os ensinamentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso. Ele ficou sabendo do estado espiritual de Éfeso, da igreja de Éfeso. E ele vai escrever a carta. Ele vai dizer no capítulo 3: por esta causa eu me coloco de joelho. Porque a igreja estava perdendo o espiritual por causa dessas pregações de nicolaítas. Então, quando você vê o nicolaíta, às vezes você pensa: como que eu vou identificar um nicolaíta? Você vai olhar para o nicolaíta, você vai identificar ele da seguinte forma: olha para a pregação dele, se ela tem cruz, se ela tem Cristo, se ela tem verdade, se tem fundamento na palavra. Observa se aquilo condiz com aquilo que Cristo disse, para você identificar o nicolaísta. Não é difícil. É só você olhar se tem renúncia na pregação dele. Então não deixe ser enganado por esses nicolaítas.